Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal. Eu já falei de vários golpes por aqui, né? Mas dessa vez falarei de um ícone dos anos 2000 que também tem uma história com golpes por trás. Dessa vez falarei da história do golpe do Crazy Frog. É só botar um trechinho da música e você já vai saber do que eu tô falando. Antes da gente falar mais precisamente sobre o que aconteceu e qual foi a treta, a gente precisa voltar lá atrás, nos anos 90, para entender essa história direitinho. Tudo começa lá em 1997, quando Daniel Malmedal, que era um estudante em Gotemburgo, que na época tinha apenas 17 anos, gravou a si mesmo imitando ruídos produzidos por um motor. Coisa besta de adolescente, né? Então, ele achou que seria interessante postar isso em um site, só pela zoeira mesmo. Só que o negócio começou a chamar bastante atenção, tanto é que um pesquisador de televisão sueco convenceu Daniel a apresentar esse som ao vivo em um programa de TV. Depois dessa sua participação na TV, várias gravações de sua performance apareciam em vários sites de download sob o nome de Takter.mp3. Aí nós vamos lá para o final de 2003, quando entra um outro sueco na história, que é o Erik Warnquist. Acho que é assim que fala o sobrenome dele. Um dia o Erik encontrou esse efeito sonoro na internet e teve uma brilhante ideia. Inspirado nesse efeito sonoro, ele criou um personagem animado em 3D que ele chamou de The Annoying Thing, ou a coisa irritante. Essa animação e modelagem 3D ele fez no software Lightwave e ao todo foram 8 semanas trabalhando nesse projeto. Com tudo finalizado, no dia 7 de outubro de 2003, ele postou lá naquele site chamado CG Talk, onde várias pessoas compartilham as suas artes e projetos de modelagem 3D. É um site bem bacana, aliás, para quem está entrando nessa área ou para quem já é dessa área e gostaria de mostrar os seus projetos para mais pessoas. Não demorou muito para que as pessoas descobrissem esse seu projeto do The Annoying Thing e que ele se tornasse um grande sucesso. Porém, ele não sabia exatamente de onde vinha esse efeito sonoro, então ele foi creditado como anônimo. Só que aí começaram a compartilhar aqui, compartilhar lá, até que chegou a Malmedal, que é o rapaz lá que tinha feito o efeito sonoro. Então ele contatou o Erik e falou que ele que tinha criado esse efeito sonoro, que inclusive ele até tinha ido para programas de TV por conta disso, e para provar que era ele mesmo, ele até fez o efeito sonoro na hora. Sendo assim, o Erik alterou as informações e creditou o Daniel pelo efeito sonoro. O negócio saiu meio fora do controle porque muitas pessoas começaram a compartilhar aquilo, se tornando assim um viralzinho na internet, e não só chamou a atenção de várias pessoas, como de grandes empresas também, e uma delas foi a Jamba, que vocês já devem conhecer aqui no Brasil como Genster, acho que é assim que fala. Bom, antigamente ela era a Ringtone Europe e a Genster België, aí elas se fundiram e ficaram sob o nome de Jamba, porém, em outros países ela é conhecida também por Genster. Então o pessoal da Genster chegou até os envolvidos na criação do nosso sapinho famoso dos anos 2000 e perguntaram a eles se eles estariam interessados em participar de um grande negócio que daria muito dinheiro a todos. A Genster iria capitalizar o Crazy Frog e eles ficaram surpresos, né, que alguém ficou realmente interessado nisso e que todos sairiam ganhando alguma coisa. Então, papéis assinados, a Genster licenciou os direitos de criação, renomeando-o como Crazy Frog. Antes ele era chamado de Coisa Irritante e agora ele era chamado de Sapo Maluco. E a sua comercialização começou lá em meados de 2004. Ding 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 ding
crazy and get the Crazy Frog as a ringtone on your mobile now. For just £3, you can choose up to 5 ringtones a week from just 60p per tone. Check Frog 13 for the mono, Frog 14 for the poly, or Frog 15 for the crazy real sounds to 8888. E vale ressaltar que a Jamba é uma empresa alemã que cria e comercializa toques para celulares. E eu já falei que no Brasil ela operava sob o nome de Genster, mas não só no Brasil, como também em outros países. A gente primeiramente conheceu o Crazy Frog graças àquele clipe que vivia passando na TV ou graças àquela música que vivia passando nas rádios. E esse single de sucesso mundial, na verdade era uma versão cover da música tema Axel F do Beverly Hills Cop. Que alcançou o primeiro lugar na Turquia, Nova Zelândia, Austrália e na maior parte da Europa. E eu acredito que no Brasil também, porque sempre tinha Crazy Frog nos top 10, nos top 20 de rádio, de TV. Foi uma verdadeira febre, pra falar a verdade. O sucesso foi tão grande que eles lançaram o Crazy Frog Presents Crazy Hits e depois lá em 2006 eles lançaram um outro álbum que se chama Crazy Frog Presents More Crazy Hits. E lá em 2009 também teve o álbum Everybody Dance Now. Mas não foi só de música e clipes que sobreviveu o Crazy Frog, também foram lançados jogos de videogame. E dessa eu não sabia. Agora, vocês sabiam que eles queriam transformar o Crazy Frog em uma série de televisão? Eu acho que seria uma série de desenho animado em 3D, né? Essa ideia surgiu lá em 2005 na Alemanha, mas não seguiu adiante. Aí em 2007 pensaram em fazer um filme do Crazy Frog, mas essa ideia também não foi adiante. Diziam que o filme seria concluído até o final de 2008, mas no final não aconteceu nada. E vocês lembram da mudança de nome, né, que antes se chamava A Coisa Irritante. Então, o Eric não gostou do novo nome, e ele diz: se eu soubesse que isso seria algo tão importante, não teria permitido que usassem esse nome estúpido. Não tem nada a ver com o personagem, não é um sapo e também não é particularmente maluco. Agora vem, né, o plot twist de que o Crazy Frog não é um sapo, segundo seu criador. E se ele não é um sapo, é o que então? É um alienzinho? Deixem aqui nos comentários. Eu acho que aquele tava de zoeira, né? Não pode. É igual gente que fala que a Hello Kitty não é um gato. É o que então? Pra mim, o Crazy Frog é um sapo. Mas se o criador disse... Agora vamos à parte principal do vídeo, as polêmicas e o golpe. Eu não sei se vocês se lembram, mas o Crazy Frog, ele tinha, né, a sua parte íntima de fora e ficava exposta. E para muita gente não tinha nada demais, muita gente achava até engraçado. Mas em fevereiro de 2005, os telespectadores apresentaram uma série de reclamações à Advertising Standards Authority, que é lá do Reino Unido, tudo isso em relação à campanha publicitária da Genster, reclamando que o Crazy Frog tinha o seu órgão genital à mostra. Alguns pais alegaram que era impróprio para crianças e houve também reclamações sobre a frequência com que o anúncio aparecia na televisão. E calma que essa parte eu falarei mais adiante com vocês ainda. Mas resumindo para vocês, o pessoal não curtia muito que toda hora aparecia a propaganda do Crazy Frog na TV, igual o Silvio fazia com o comercial da ótica Kawasaki. Alguém se lembra? Funciona, não? Tinha vezes que passava umas 3, 4 vezes no mesmo intervalo. E digamos que a mesma coisa também acontecia com o Crazy Frog lá no Reino Unido. A ASA, que é a Advertising Standards Authority, não acatou as reclamações, dizendo que o anúncio já estava classificado como impróprio para veiculação em programas infantis de televisão. A Genster transformou o Crazy Frog em um ringtone. Então, era a mesma coisa que no Brasil, você poderia comprar o ringtone do Crazy Frog por um determinado valor e toda hora passava esse comercial na TV. Então, além do clipe, além da música nas rádios, você também tinha que lidar com esse comercial que passava toda hora. E aí cabia às emissoras a decisão da frequência com que o anúncio deveria ser exibido. Frog 13 for the mono, Frog 14 for the poly, or Frog 15 for the crazy real sounds to 8888. Mas a Genster deu uma censurada no Crazy Frog, dava um blurry lá na parte onde aparecia o seu bigolim. Em abril de 2005, os telespectadores do Reino Unido reclamaram de anúncios enganosos produzidos pela Jamba. Isso porque não ficava tão claro assim que, além deles comprarem o ringtone do Crazy Frog,
eles também estariam assinando a um serviço que é a mesma coisa que acontecia no Brasil com a Nata. Você comprava um ringtone, um wallpaper, e aí você acabava automaticamente assinando um serviço para receber SMS de piadinha, de dica de paquera, de horóscopo. Então o Crazy Frog começou a gerar várias reclamações no país, seja pelo seu bigolim, seja pelos seus comerciais de ringtone que apareciam inúmeras vezes em um mesmo intervalo, ou sob essa polêmica de que ao comprar o ringtone, você estaria assinando sem a sua vontade um serviço de SMS. De acordo com The Guardian, a Genster comprou 73.716 spots em todos os canais de TV somente no mês de maio daquele ano, ou seja, uma média de quase 2.378 slots diários, que seria o espaço para você colocar o seu comercial. Então, haja Crazy Frog na TV. As pessoas passaram a odiar o sapinho, e tudo isso a um custo de 8 milhões de libras. 87% da população viu os anúncios do Crazy Frog em média 26 vezes. 15% dos anúncios apareceram 2 vezes durante o mesmo intervalo publicitário e 66% foram em intervalos comerciais consecutivos. E estima-se que 10% da população viu o anúncio mais de 60 vezes. Eu fico pensando de onde a Genster arranjava todo esse dinheiro para ter espaço na televisão, porque não é barato. Eu imagino que eles lucravam bastante com esse tipo de serviço e com esse tipo de falcatrua também, porque olha, eles anunciavam pra caramba em canais voltados para adolescentes, como a MTV e um canal alemão chamado Viva. Só em 2004 eles gastaram 90 milhões de euros em publicidade televisiva só na Alemanha. Ou seja, né, é muito dinheiro isso aqui, ainda mais em 2004. Tanto é que na Alemanha teve uma petição online protestando contra essas práticas publicitárias e ao todo teve cerca de 200 mil assinaturas. Já em 21 de setembro de 2005, a ASA decidiu que o Crazy Frog, junto com outros anúncios de toque da Jamba, não poderiam ser exibidos antes das 9 horas da noite. Muita gente começou a reclamar que comprou o ringtone do Crazy Frog e que automaticamente começava uma assinatura de serviços de SMS. E aí quando as pessoas viam, já tinha descontado bastante dinheiro, então muitas pessoas reclamaram e ao todo a Genster, ou Jamba, foi multada em 40 mil euros e obrigada a reembolsar os consumidores que não sabiam que haviam se inscrito em um serviço de assinatura. Ao todo esse reembolso foi para 338 clientes, mas eu acredito que foi muito mais que isso, foram mais vítimas do que esse número. E esses supostos serviços de SMS custavam até 5 libras por semana. Se parar pra pensar, é bastante dinheiro, né? Isso lá em 2004. Se fosse nos dias de hoje, o valor seria bem mais alto. Aliás, esse mesmo esquema que a Nata fazia no Brasil tornou-se um grande negócio no Reino Unido. Acreditam-se que com o Crazy Frog, só com o ringtone do Crazy Frog, lucraram cerca de 10 milhões de libras. Isso em 2005. E aí, você já sabia dessa história do ringtone do Crazy Frog, de todo esse golpe? Achava que era só no Brasil? Se você ainda não assistiu o meu vídeo que eu falo a respeito desses casos no Brasil, eu vou deixar ele aqui na descrição pra vocês. Talvez esse vídeo tenha ficado meio curtinho, eu sinto muito, mas é que eu ando meio sem tempo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem mais vídeos como esse, comentem aqui. A gente se vê na próxima e tchau, tchau!